Bom dia. Estamos começando o nosso devocional do dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro de devocional, onde nós estamos sendo chamados a trazer a palavra para vocês. Hoje nós vamos falar sobre andando nos caminhos de Jesus. Mas primeiramente nós vamos fazer nossa oração. Bom dia a todos. Mais uma manhã abençoada em nome de Jesus. Vamos fazer uma reflexão hoje sobre os caminhos de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai maravilhoso e bondoso que és, Senhor, nos direciona, Pai, a tua palavra, o teu entendimento, Senhor, que a gente possa refletir a luz da tua palavra e que possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor nos deixou a seguir. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Então nós vamos para Provérbios 3:6. Vocês. Isso. A palavra inicial que nos remete a andar com Jesus é a palavra-chave, confiar. É isso que a palavra nos diz. Precisamos confiar de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento em Jesus. Lembrar que é através dele que a gente vai pegar o caminho correto, porque o que nos diz hoje, o que nos mostra hoje, tem várias direções, vários caminhos, várias setas indicando para tudo que é lado. Mas é confiando no Senhor, a gente vai encontrar o caminho correto. Por isso que diz aqui em Provérbios 3:6, confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que você fizer e ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio demais, tema o Senhor. Não faça nada que seja da sua vontade, mas sempre pergunte para Deus qual a vontade dele para a sua vida. E baseado nessa reflexão, nós vamos fazer a leitura da palavra de hoje, do devocional. Precisamos reconhecer a sua presença em todos os nossos caminhos. Muitas vezes, lembramos-nos de que Deus, quando Ele realizava um milagre, uma cura ou uma provisão financeira, Ele realiza. Mas, mas e quando as pequenas alegrias acontecem? Quando conseguimos ensinar algo aos nossos filhos ou consolar alguém? Reconhecemos Deus nestes momentos também? A palavra diz que se reconhecermos o Senhor em todos os caminhos, Ele nos abençoará. Então, quantas oportunidades nós temos hoje de trazer essa palavra no dia a dia, na prática? Quando decidimos andar no caminho que Ele traçou para nós, alinhados com o que o Senhor quer para a nossa vida, Ele mesmo coloca a paz, a esperança em nós. E é nesse caminho que encontramos descanso, mesmo quando os dias estão difíceis. Podemos até estar rodeados por pessoas que não pensam como nós, mas ao nos lembrarmos de que somos os seus filhos e seus representantes, o próprio Espírito Santo nos fortalece para andar de maneira santa e cheia de propósito. Quando o texto bíblico fala que Deus endireitará as nossas veredas, está nos dizendo que ao buscarmos e reconhecermos a presença e orientação de Deus em todos os nossos caminhos, Ele nos guiará e ajustará as nossas escolhas, para que possamos caminhar de forma reta, firme e segura. Em outras palavras, Deus alinha os nossos passos com os planos dele, removendo obstáculos e dificuldades, nos ajudando a seguir melhor em direção
para cumprir o seu propósito na nossa vida. Vamos ler agora o Salmo 25, de 4 a 10. Os teus caminhos fazem com que eu conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, em que eu confio. Então, essa reflexão vem nos trazer cada vez mais que a gente precisa confiar e ter fé em Jesus. E o principal de tudo, a gente ter os olhos espirituais e sair dos olhos problemáticos, porque a gente tem uma tendência a olhar só para o que não é para olhar, para os problemas, para a dificuldade, do que é difícil, como é alto, como é grande o meu problema. Ah, então a gente fica naquele trauma e drama, né? Ah, vida aos céus, tudo é difícil, eu não vou conseguir. Então, o que que Jesus nos traz? Nos traz para a grandeza de Deus, nos traz para mostrar para que a gente é grande, a gente é forte, a gente é poderoso na palavra e confiando nele. Quando a gente reverte essa visão e começa a seguir os caminhos de Jesus e os ensinamentos de Jesus, a gente muda totalmente o quadro. A gente muda a maneira de pensar, a gente muda a maneira de agir e aí os caminhos vão se abrindo, porque a gente não vai olhando os obstáculos, a gente vai olhando as oportunidades que nós temos de vencer os obstáculos. Olhar para Jesus, olhar para cima, olhar para o alto, pelo aquilo que ele nos proporciona de força, fé e coragem. Em todo tempo, a gente tem que ter essa convicção, porque a gente crê num Deus superior, um Deus grandioso que nos sustenta. E ele sempre nos convida a seguir adiante quando a gente olha para ele. Mas quando a gente olha para o problema, quando a gente olha para a dificuldade, a gente vai ficando pelo meio do caminho. E ele continua nos chamando para o caminho. Então, essa palavra nos remete a isso. Olhar para Jesus, olhar para aquilo que ele nos traz de empoderamento, porque ele nos empodera, mas nosso próprio eu nos inferioriza. Então, é isso que Jesus nos ensina hoje. Vamos olhar para Jesus, vamos olhar para aquilo que nós temos de melhor, aquilo que está potencializado dentro de nós, que é a nossa essência, que foi aquilo que Deus colocou. Mas no meio do caminho se perdeu essa essência, no meio do caminho se perdeu essa força e essa identidade que nós temos de grandeza. Então, no dia de hoje, Jesus nos fala para pensar grande, ser grande e ir adiante, dar o próximo passo. Jesus quer que a gente dê o próximo passo. Sai do lugar, faz o movimento. Mesmo que está tudo desmoronando, mesmo que está tudo caindo, mesmo que tu não estava enxergando para frente a próxima saída, mas confia, dá o passo, e Jesus vai manter o teu passo. Ele só quer que tu dê mais um passo em direção a ele, que as coisas vão mudar, que as coisas vão acontecer. Mas para acontecer alguma coisa, precisa fazer um movimento, se movimentar em direção a ele, na convicção de que ele vai te dar a solução dos problemas, das dificuldades, mesmo tu não vendo, mas crendo que ele está te chamando para caminhar com ele. Essa palavra hoje ela é profunda para todos nós que estamos passando por alguma coisa, por um desafio, por um momento de dúvida ou de questionamentos. Muitos de nós estamos sendo convidados a mudar a rota.
E mudar a rota não quer dizer só que isso vai acontecer no nosso mundo externo. Isso quer dizer que eu vou ter que rever o que está no meu coração. O que eu tenho trazido até então para a minha vida e que eu insisto em não olhar? Qual é a dor que está aqui que eu insisto em não perceber? Porque é muito fácil a gente apontar o dedo. Você já olhou o cisco que está nos seus olhos? Então, a reflexão hoje também, quando a gente fala em caminhos, para que você possa dar o próximo passo, é você reconhecer você e olhar para você. O que eu tenho que despedir? O que eu tenho que dar a Deus que eu ainda não fiz? Para que eu possa trilhar esse caminho com Jesus, para que eu possa trilhar esse caminho na fé. Muitos momentos se requerem isso, confiar. Confiar. Confiar, eu vou dar o próximo passo, eu vou seguir adiante. Sempre tenha isso no seu coração. Essa fé tem que ser perseverante. Você tem que perseverar nas tuas ações diárias, na tua oração, e não se deixar abater, porque o caminho está à sua frente. Mas muitos de nós estamos vivendo presos ao passado. Então há um novo recomeço em cada passo que eu der. Cada passo que eu der, eu vou trazer um novo, mas ressignificando o que já aconteceu na minha vida. Então a palavra dos novos caminhos é um novo tempo. Já está disponível. Então, eu vou trazer a oração aqui que ele fala, justamente para a gente se alinhar um pouco mais com isso. Senhor, ajuda-nos a reconhecer a sua presença em cada detalhe da minha vida, que eu honre nos momentos pequenos e grandes e que o meu coração esteja sempre conectado com o seu. Ensina-me a andar nos seus caminhos com amor e compromisso e que cada escolha feita por mim reflita o seu caráter. Amém. Então, Jesus nos ensina a caminhar com Ele, a aprender com Ele, a ter os seus princípios e o seu caráter, né? Que possamos aprender a ter o caráter de Cristo, uma pessoa que veio nessa terra com uma humildade, uma mansidão, uma compaixão, um amor, uma benevolência. Quantas coisas Jesus trouxe para nós. As suas mensagens sempre foram de bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são humildes de coração, bem-aventurados os pacificadores, né? Então Jesus traz essa mensagem: a ajuda, a compaixão, o amor, a simplicidade, a humildade. É isso aí que abre caminhos, os caminhos e ajudando as pessoas. Todos esses ensinamentos Jesus nos trouxe na sua longa caminhada. Ele muitas vezes renunciou a si mesmo por nós. Muitas vezes a gente quer ser o centro das atenções. Jesus nunca foi o centro. Ele sempre queria ficar omitido, mas que a graça e o amor de Deus ficassem em evidência. Então, que sejamos como Jesus, trilhamos o caminho de Jesus, com o amor, com a graça, trazendo a essência divina para essa vida, para as pessoas que estão ao nosso redor, à nossa volta, que a gente possa trazer um pouquinho dessa essência a cada dia, aonde a gente estiver, a gente traga a essência de Jesus, a gente traga o brilho, a gente traga a luz a todos. Essa é a mensagem. Caminhando com Jesus e ajudando os outros a caminhar com Ele também.
Essa é a reflexão do dia de hoje. Espero que possamos ter ajudado a entender um pouquinho mais e a elucidar mais o que Jesus quer, nos requer nessa vida e nessa caminhada. Amém? Amém. Nós agradecemos a sua presença aqui e dizer que amanhã nós voltamos falando sobre o tempo de crescer. Gratidão, nós vamos colocar no YouTube também esse momento devocional para você rever, tá bom? Gratidão, nos vemos amanhã.